A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 152 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 3. E eu quero dizer para você, fique até o final, ouça toda a leitura bíblica, acompanhe a leitura. Isso é maravilhoso, porque quando você lê a palavra, você tem uma interpretação, e quando você ouve, uma nova interpretação, fica mais claro. Amém? O nosso tema hoje diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, e dessa forma você nos ajuda a avançar. Quero dizer para você, antes de nós lermos a palavra, que a partir do dia 1º de julho, nós estaremos iniciando o devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Olha que maravilha, meus irmãos. Aqui nós vamos ter reflexões bíblicas para a noite, vamos ter orações para entregar o nosso dia ao Senhor e, com certeza, a presença do Espírito Santo a cada noite. Vamos ter noites de descanso, renovação, paz, porque aonde se invoca o Espírito Santo, ele se faz presente. Amém? Meu amado, essa aqui é uma série que vai ser todo o mês de julho, do dia 1º ao dia 31. Então, se você deseja adquirir essa apostila, o valor dela é R$40. Mas, para você que se inscreve no canal e coloca nos comentários, eu gostaria de ter a apostila, aí então o valor fica apenas R$30. Amém? Vale a pena o investimento, vai ser maravilhoso, conto contigo e vamos à nossa leitura então. Provérbios de Salomão, uso dos provérbios, Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama à entrada dos portões e das cidades, profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse,
Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos serão mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A excelência da sabedoria, Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Conselho da sabedoria aos moços. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao seu pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. Você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias e tudo o que você possa desejar. Não se compara a ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra.
Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. E então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em sua mão, agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Glória a Deus. Vamos agora então às leituras complementares. Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se, porém, algum de vocês necessita sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Glória a Deus. Salmos 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mesmo assunto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência. Todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. O nosso resumo no dia de hoje diz: Salomão apresenta o propósito de Provérbios: formar corações prudentes e retos. A verdadeira sabedoria nasce da reverência a Deus. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca o teu coração. E se você deseja que eu vá fazer a leitura da palavra de Deus em algum ponto da cidade, coloca nos comentários esse desafio que para nós, mais do que ler a palavra, se torna também um ato profético, porque nós estaremos fazendo leitura da palavra de Deus em diversos pontos da grande Florianópolis. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de bênção e de vitória. Fica na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.